Hoje é dia 31 de outubro, dia em que é celebrada a Reforma Protestante. Uma data marcante e que mexe comigo. Por isso eu quero compartilhar com você uma reflexão que está no livro de 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 18, que diz assim: Eu serei seu pai, e vocês serão meus filhos e minhas filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Esse é o propósito de Deus, nos reconciliar com Ele, nos tornar de volta seus filhos e filhas, uma vez que, por conta do pecado, fomos separados do Senhor e então desvirtuados do plano e do projeto original dele. O dia da Reforma Protestante, na verdade, é um grito que estava entalado há muito tempo na garganta de muitos cristãos que vinham sendo perseguidos e que se reuniam em cavernas, em lugares escondidos para buscar estudar e viver o verdadeiro cristianismo. Aquele do início da igreja primitiva que está lá na Bíblia. Aquele cristianismo puro e simples do relacionamento com Deus. O cristianismo em que o centro é Cristo, as Escrituras, a fé em Deus, a graça do Senhor, a glória a Cristo e a Deus. Após o início do cristianismo, após o início com a igreja cristã primitiva, infelizmente o cristianismo foi desvirtuado e muitos elementos pagãos começaram a ser agregados, começaram a entrar para dentro da igreja. E então, a partir do momento em que a igreja se torna uma instituição, a gente vê que o cristianismo começa a ser corrompido. Adorações a imagens, adorações a pessoas mortas começam a ser estabelecidas dentro das igrejas. E tudo aquilo que não está escrito na palavra começa então a entrar. E as pessoas são impedidas a ter acesso aos escritos, a estudar a palavra. E então era necessário que alguém interpretasse a palavra aos demais. E na verdade, o que Cristo estabelece quando ele veio a essa terra foi justamente o contrário disso. O relacionamento direto com Deus através dele. O que Cristo estabelece é que nós devemos ter o nosso relacionamento pessoal e íntimo com o Senhor. É que nós devemos analisar as Escrituras. Nós não precisamos que alguém faça isso por nós. Nós não necessitamos comer pela boca dos outros. Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o centro nessa questão. É através dele que nós chegamos ao Pai. Nós não precisamos que alguém nos tome pela mão e nos leve, pois o próprio Cristo se tornou o caminho. Esse é o grande propósito e esse é o grande legado da reforma. Nos levar de volta àquele modelo da igreja cristã primitiva. Aquele modelo original em que as pessoas se reuniam, estudavam a palavra e buscavam vivê-la na essência. Porque o cristianismo não é sobre rituais, não é sobre templos suntuosos, não é sobre indumentárias, não é sobre relíquias. O cristianismo verdadeiro, puro e simples é sobre Cristo, Filho de Deus, que veio a essa terra reconciliar toda a humanidade com o Todo-Poderoso, com o Criador. Esse é o propósito da reforma. Por isso, celebre essa data hoje, pois muitas pessoas deram a própria vida, foram instrumentos de Deus. Por isso, glória a Deus por essas pessoas, para que hoje nós estivéssemos aqui com uma Bíblia nas mãos, podendo estudar as Escrituras, conhecer melhor, entender o propósito da vinda de Cristo e trilhar esse caminho que é o próprio Senhor que nos reconcilia com o Pai. Eu convido você a refletir sobre essa importante questão nesse dia da Reforma Protestante. Feliz 31 de outubro.